Muito bem, pessoal. Nós vamos falar um pouquinho hoje dos antidepressivos. Então, tá aí, antidepressivos. Existe o transtorno depressivo maior, que são aqueles episódios depressivos, né, recorrentes, sem nenhuma história de mania. E transtorno afetivo bipolar, pacientes que sofreram pelo menos um episódio maníaco com ou sem história adicional de episódio depressivo. Muito bem. Por que estou falando aí de mania? Porque o bipolar, o paciente, quando está depressivo, ele precisa ser orientado, diagnosticado por um especialista, né? Isso é muito importante, porque a mania, a mania que alguns pacientes bipolares pode apresentar, a mania que a gente diz é um estado de grandiosidade, né? O paciente, ele se acha o máximo, ele é poderoso, ele fala alto, você não consegue interromper quando ele fala, e ele é o melhor, tudo dele é o melhor, e isso acaba sendo muito preocupante. Por que eu estou falando disso? Porque alguns pacientes bipolares, eles podem apresentar um estado depressivo. E o médico, ele precisa, com a sua finesse, né, o especialista, ter a capacidade de distinguir, né, a depressão de um estado de bipolaridade. E por que isso? Porque o paciente bipolar, quando ele começa um tratamento com fármaco antidepressivo, e isso é praticamente todos antidepressivos, pode jogar esse paciente para dentro de uma crise de mania, né? Então, se o médico ver que esse paciente tem um histórico de bipolaridade, o médico precisa primeiro, né, controlar, normalizar esse paciente para depois, se precisar, cuidar e tratar da a depressão. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque pode ter algum estado depressivo em que o paciente ele sente uma certa tendência a suicídio. Ele pensa em suicídio, ele desenvolve todo, ele faz assim uma arquitetura de como proceder para o suicídio, né? Só que ele não tem a coragem para efetivar, para fazer. Só que quando ele está em um estado de mania, lembra que eu falei? A mania é um estado de grandiosidade. Ele se acha o máximo. Ele pode tudo. Ele consegue tudo. Então, nesse estado, ele consegue se matar, certo? E isso é perigoso. Então, é por isso que precisa, né, diferenciar muito bem. Precisa de um especialista para descobrir, para classificar esse estado depressivo, ok?
tanto a depressão quanto a bipolaridade constituem causas importantes de morbidade, né, no mundo inteiro, resultando em perda de produtividade e uso considerável de recursos médicos. O transtorno afetivo está associado a um risco aumentado de suicídio. Então, aqui que é muito perigoso, né? A, a gente, eu não vou ficar perdendo tempo nessas projeções em nervos tal. Eu vou dar a simplificada aqui para a gente andar mais rápido e objetivo. Vários estudos, né, têm demonstrado aí que alguns mediadores estão envolvidos com o estado depressivo. E entre eles, noradrenalina e serotonina. A dopamina também parece que participa em alguns casos, né? E esses mediadores, eles participam de outras funções fisiológicas, né? Como a modulação de humor, ciclo de sono, né? A motivação, a percepção de dor, função neuroendócrina. Então, são mediadores importantes, né? E que acabam estando relacionado também com a depressão. Muito bem, deixa eu ver aqui. E aí, nós temos algumas classificações aí do estado depressivo, né? Como, por exemplo, o transtorno depressivo é maior. Isso aqui só para a gente entender, tá? Um pouquinho, mas não se preocupem com isso, que o objetivo nosso é a farmacologia. Então, o transtorno depressivo maior, ele caracteriza-se por episódios recorrentes de humor deprimido, juntamente com aumento do isolamento social, sintomas somáticos característicos, como diminuição de energia, alteração de apetite, alteração de sono, dor muscular e redução dos movimentos. Então, veja, a depressão, o estado depressivo, pode mexer com tudo isso, gente. E muitas vezes a gente não percebe, né? O estado depressivo pode ser precipitado por fatores estressantes, sociais significativos, ou surgir espontaneamente, que a gente acha que é uma predisposição biológica, né? Deve durar 2 semanas ou mais e deve interferir nas atividades diárias do paciente, trabalho, relacionamento pessoal, né? Porque mexe com muitas coisas. Existe, né, episódios depressivos que se deve a algum tipo de sofrimento. Vamos supor, alguém perde a pessoa querida, então esse cara ele vai ficar com estado de sofrimento. Mas isso não é a depressão. Até pode ser um gatilho, né, para levar à depressão. Mas esse estado de sofrimento, tá? Às vezes dá aquele entristecimento, a pessoa fica triste, chora, tal, né? Tem todas as manifestações a depressão. Mas é um estado passageiro, é um estado que aquilo ele vai superar, né? Ok? Ó, alguma afecção clínica, como hipotiroidismo ou administração de altas doses e bloqueadores beta, também pode gerar um estado de sofrimento, um estado de
é depressivo, tá? E isso é farmacológico. Subtipos. Então, aí a gente tem vários tipos, né? Ou uma classificação à depressão. Então, temos a depressão típica, né? Aquele paciente que acorda cedo, tem incapacidade para voltar a dormir, né? Ele acorda lá 4, 5 horas da manhã e não dorme mais. Tem a diminuição de apetite, começa a perder peso, sentimento de rompimento social, né? Então, isso é a depressão típica, tá? Temos a depressão atípica, já que caracteriza por sinais praticamente inversos à depressão típica, como o aumento de apetite, principalmente alimentos reconfortantes, aqueles alimentos, né, rico em gordura, né, a picanha, aquele pastel da feira, né, oh, delícia, carboidratos, e tem uma hipersonia, ele só acorda para comer e dorme, come e dorme, né? Então veja que é uma forma atípica, tá? E são indivíduos sensíveis a críticas, tá? Não, não aceita crítica. São capazes de passar por breves períodos de prazer e apresentar um comportamento de busca o prazer. Então, vamos supor, esse paciente, ele encontrou um prazer em caminhar. A caminhada, você libera endorfinas, tal, então dá aquele estado, né? E isso ele se acha bem. Então, esse paciente, ele vai, às vezes, até de madrugada, você encontra com ele na praia aí, caminhando. Ele adora caminhar para buscar esse prazer, certo? Muito bem. A melancólica é menos comum, porém mais severo e incapacitante. Perde todo o interesse por seu entorno e totalmente indiferente a críticas ou preocupação. Parece que o mundo aí fora daquela bolha não existe para ele, tá? E são pacientes que são incapazes de sentir prazer. Então, em si, esses três tipos mais comuns, tá? E depressão. Ok? E o episódio de mania é aquilo que eu já falei para vocês, tá? O indivíduo que está, vamos supor, na crise, né, de mania, tá? Esse indivíduo, tá? Ele vai ter uma sensação de humor elevado, sentimento de autoestima aumentada, né, como eu disse, de grandiosidade, fala rápida, alta, difícil de interromper, redução da necessidade de sono, até por dias. Esse indivíduo ele não dorme. Durante a noite ele procura coisas para fazer. Ele estuda à noite, ele faz faxina à noite, ele passa a noite jogando videogame. Então, esse é o estado maníaco. É muito preocupante, né? Porque ele vai procurar atividades, né, para fazer, e esses episódios geralmente vai ter um desfecho adverso, tá? E perigoso, como acidente de trânsito, detenção, hospitalização em poucos dias, né? Porque ele não dorme, tá?
Então, ele acaba tendo pensamentos desordenados, incontrolável, né? Então, isso é perigoso. Isso é o estado de mania, tá? Mania, não vou ficar perdendo tempo em mania. Deixa a mania para lá. Muito bem, gente. Gente, existem várias hipóteses, né, para a depressão. Uma das hipóteses mais aceita é a deficiência, né, monoaminérgica. O que é monoaminérgica? São as monoaminas, os mediadores, serotonina, noradrenalina, dopamina, né? Então, uma das hipóteses mais aceitas, tá? É essa, a deficiência, tá, de mediador. Ai, desculpa. E aí, vocês lembram da sinapse que nós comentamos já em simpático, né? A sinapse, o mediador, né? Ele é sintetizado, tal, ele vai para a sinapse, age no receptor pós, mas ele é recaptado, e recaptado ele pode ser degradado pela mal ou armazenado e volta para a sinapse, certo? E nós temos os receptores pré-sinápticos, principalmente o alfa, e também tem o beta, ok? Muito bem. Eu vou explicar os antidepressivos utilizando esse slide, ok? Muito bem. Gente, uma das hipóteses que eu disse, então, mais aceita, que leva ao estado depressivo, é uma falta de mediador, tá? Esse mediador, acreditamos hoje, ser mais a serotonina do que a noradrenalina. Mas isso aqui serve para os dois. Muito bem, mas por que ocorreu essa falta de mediador? O porquê em si, a gente não sabe ainda, né? Tem muitas coisas que a gente não sabe. Estão investigando, estão tentando descobrir. Mas o ponto X é o seguinte: o paciente, quando entra no estado depressivo, começou a depressão, ele está com baixa em mediador. Mas por quê? Porque todo o paciente depressivo, tá? Ele vai ter uma sensibilização de alfa-2. Ele vai ter um aumento desse alfa-2. Então, ele vai ter uma prevalência de alfa-2 pré-sináptico em relação ao beta pré-sináptico. E vocês sabem que o alfa-2 ele faz o quê? Ele inibe o canal de cálcio, inibindo a liberação de mediador. Certo? Então, sabemos que o paciente depressivo, ele está com aumento, uma sensibilização de alfa-pré, e isso está levando a uma redução em mediador. Perfeito. Até aí, gente, alguma dúvida? Posso continuar? Pode. Muito bem. Muito bem. Então, esse paciente é depressivo. Muito bem. Como é que eu vou usar farmacologicamente, né, interferir farmacologicamente para
aumentar esse mediador e melhorar a depressão. Bem, no início, se começou a pensar em inibir a enzima MAO, inibidores de MAO. Eu inibindo a MAO, todo mediador que está sendo recaptado, certo? Ele não seria mais degradado e todo ele voltaria para a sinapse. E eu aumentaria a oferta do mediador. Beleza? Isso é uma forma de eu aumentar o mediador. Então, os IMAUs são, eu tenho antidepressivos que são IMAUs, degradam a MAO, certo? Muito bem. Esses antidepressivos, hoje, praticamente a gente não usa mais, tá? E tem muitos efeitos adversos, né? Ele bloqueando aqui a MAO, você aumenta muito a noradrenalina, a serotonina, vai melhorar a depressão? Vai, mas vai também gerar hipertensão, aumenta o trabalho cardíaco, enfim, aumenta outras coisas também. Ok? Bom, aí surgiu uma nova classe de fármacos. Falou, bom, eu não preciso inibir a MAO, basta eu inibir a recaptação. Se eu inibir aqui a recaptação, todo o mediador que vem para a sinapse, ele não volta, ele vai ficar na sinapse, aumentando aqui a oferta dele. Aí surgiu então os famosos tricíclicos, tá? Os triciclos que foram bastante utilizados na clínica, ainda nós temos, ainda é utilizado, tá? Mas menos, mas ainda temos os tricíclicos. Eles inibem a recaptação, então, tanto de noradrenalina quanto de serotonina. Certo? Muito bem. Professor, Oi. mas para usar esse fármaco tricíclico que inibe a recaptação, não teria que ao mesmo tempo inibir a degradação? Não, porque a degradação ela acontece aqui dentro, em grande parte. Então, se eu inibo a recaptação, ele vai ficar disponível aqui na sinapse. Ah, não, eu quis dizer daquela degradação que você tinha falado quando estava falando dos adrenérgicos, que não era pela mal, que é tipo, é entre a. Isso, aí onde está o cursor mesmo, que ficava Pela degradado. conte, pela conte. Isso. Isso. Mas a conte, tá? Ela degrada o mediador que tende a escapar da sinapse. Então, ela é pouco significativa, tá? É o mediador que tenta escapar, só. Agora, a grande maioria fica presa aqui na sinapse. Aqui, certa conte, ela não vem degradar, tá? Ah, tá. A atuação dela aqui é muito fraca, Ah, tá bom. ok? Bom, depois viram que esses fármacos davam um bom resultado à depressão, só que tinha alguns efeitos adversos, né? Porque o aumento de noradrenalina também causa alguns efeitos. E a estrutura tricíclica desses fármacos acabam também agindo em outros receptores. Os tricíclicos, alguns deles bloqueiam também o receptor H1 da histamina, bloqueiam receptores muscarínicos, tá? Então, eles causam alguns efeitos adversos.
como nós já comentamos, os fármacos que levam a bloqueio de H1, qual o principal efeito adverso que ele gera? Se eu bloquear o receptor H1 da histamina, que efeito que eu vou ter? Quando você toma um antihistamínico, o que você sente? Vasoconstrição? Não, João. Contrário. Não. Aí é o alfa-adrenérgico. Falando antialérgico, anti-H1 é antialérgico. Quando você toma aí o Polaramine, o que você sente? Sono. Sono, sonolência, né? Então, esses fármacos dão sono. Além de dar sono, quando se bloqueia o H1, você também estimula o apetite. Todo fármaco estimulante de apetite é antihistamínico, tá? Aumenta a fome. Então, esses fármacos acabam dando muita sonolência, não muita, mas dão sonolência, mas acabam também aumentando muito o apetite e os pacientes acabam engordando muito, tá? Bom, e além do efeito bloqueador de muscarínico, né? Que leva, em alguns pacientes, xerostomia, né? Que é a boca seca, retenção de urina, né, a diminuição da motilidade intestinal. Então, aí você vai vendo aí alguns efeitos que esses fármacos promovem. Aí, com a evolução, viram que se fizesse um fármaco bloqueador, tá, da recaptação somente de serotonina, tá? Que não interferisse com a nora, melhoraria bastante a depressão sem provocar inúmeros efeitos adversos. E aí surgiu uma nova classe, bastante importante e que a gente usa muito ela hoje, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, tá? É que essa sigla aqui, ela está no inglês, tá? Mas na realidade é ISRS, tá? Inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Então, esses fármacos acabaram revolucionando o tratamento, tá? Eles inibem apenas a recaptação de serotonina. E aí eles não têm ação em H1, não têm ação em muscarínico, então eles reduziram muito os efeitos adversos. Por isso que a gente usa muito eles hoje. Ok? Mas nesse meio termo aí, também surgiram fármacos que a gente chama de atípicos, como o caso da mirtazapina, que é bastante utilizada hoje, tá? A mirtazapina, principalmente em paciente idoso. Ela é um antagonista do receptor H2. Ela bloqueia desculpa, H2 não, alfa-2, gente, alfa-2. Ela é uma antagonista de alfa-2, tá? Só que ela também tem um efeito bloqueador de H1. Então, ela também aumenta a sonolência e aumenta apetite. Ela é usada principalmente em paciente mais idoso, que tem problema de insônia e falta de apetite. Ela é uma maravilha para isso. Ok? Muito bem. Em si, eu falei de todas as classes. Agora, gente, como que esses fármacos agem? É só isso que eles fazem? Vamos supor. Então, a depressão
é a falta aí do mediador, né? Eu uso aqui um fármaco tricíclico, eu bloqueio a recaptação, aumento a oferta, resolveu o problema, a depressão. Simples assim? Evidentemente que não, né? E por que não? Porque você toma o primeiro comprimido que você toma, de qualquer um deles, já aumenta a oferta do mediador. O primeiro. Só que a depressão melhora? Não, a depressão não melhora. A depressão leva, no mínimo, 14 dias para começar a melhorar. 14 dias. Ué, mas então, o que acontece? Se o primeiro comprimido que eu tomo, eu já aumento o mediador, e por que é que leva tanto tempo assim para começar a melhorar a depressão? E, ao contrário, os primeiros comprimidos tendem a piorar a depressão, tá? Todo início de tratamento antidepressivo pode agravar a depressão nos primeiros dias. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos entender isso? Todo mundo prestando atenção para entender isso? Sim, Vamos senhor. lá? Vamos lá. Eu falei que a causa, né? Não sabe, a causa em si a gente não sabe. Mas a gente sabe que para começar a depressão, né? Eu tive o quê? Eu tive um aumento de alfa 1, desculpa, de alfa 2, pré-sináptico. E esse aumento aqui que fechou o canal de cálcio e diminuiu a liberação, o mediador. Certo? Muito bem. Quando eu tomo o primeiro comprimido, eu já aumento a oferta de mediador. Se eu aumento a oferta e mediador, veja, gente, aumentando a oferta, automaticamente eu vou ter maior estímulo aonde? Em alfa-pré. E eu tendo estímulo em alfa-pré, eu vou reduzir ainda mais a síntese e a liberação do mediador. Então, eu vou ter um agravo na depressão. Eu tomo outro comprimido, aumento o mediador. O mediador vem aqui, estimula a alfa-pré, diminui o mediador. Eu continuo com a depressão. Tomo outro comprimido, bloqueio, aumento a oferta, estimulo a alfa-pré e continuo com a depressão. Eu repito isso por 14 dias. O que vai começar a acontecer em 14 dias? De tanto eu estimular o alfa-pré, o que vai acontecer com o alfa-pré? Desensibiliza? Exatamente isso. 14 dias estimulando o alfa-pré, eu vou ter dessensibilização de alfa-pré. Eu vou ter uma redução do número de alfa-pré. Quando eu tenho a dessensibilização, aí eu passo a ter a prevalência do beta. E com o aumento desse mediador, eu passo a estimular mais o beta, porque o alfa está diminuído. Aí eu passo a ter um aumento de síntese e liberação de mediador. Aí que eu começo a sair do estado depressivo. Então, para começar a sair da depressão,
eu preciso dessensibilizar o alfa pré. Alguns autores falam que isso vai acontecer também com beta pós, tá? Mas o principal aqui é alfa pré. E o interessante é que o alfa pré, ele está em neurônios simpáticos que sintetizam nora, mas ele está também em neurônios da serotonina, tá? Eu também tenho alfa pré, a serotonina. Por isso que inibidores de recaptação de serotonina funcionam também muito bem, porque acabam também dessensibilizando alfa pré. Certo? Então, repetindo, o paciente depressivo estava com aumento do número de receptores alfa pré. Com o uso do antidepressivo, você aumenta o mediador, que passa a estimular alfa pré. Esses estímulos constantes, em 14 dias estimulando, alfa pré vai dessensibilizar. E aí eu passo a ter real síntese e liberação de mediador aumentados. E aí eu começo a sair da depressão. Entenderam isso, gente? Mas mesmo depois dos 14 dias você continua tomando aquele remédio? Sim, você continua para manter o alfa reduzido, para manter a síntese aumentada de mediador. E depois dos 14 dias, poderia incorporar o inibidor de recaptação para potencializar? Não, você já está usando. Não, pera, a gente estava estimulando o alfa pré. Como? Esti- Como? Ué, eu tomo com o fármaco que estimula o estimulante de alfa pré. Não, não, João. Você perdeu aí o fio da Perdi meada. o fio da meada. Você está usando um antidepressivo, Sim. que pode ser o inibidor de recaptação, que inibindo a recaptação aumenta a oferta do mediador, e esse aumento de oferta de mediador é que Ah, tá. vai Recuperei o estimular fio da meada, recuperei. o alfa pré, Tá certo. Eu tinha me perdido, foi mal. ok? Ok. E você precisa manter isso por algum tempo, até que o que ocorra, até que o médico avalie, né, que possa ir reduzindo esse fármaco e que seu ciclo biológico, fisiológico já está normalizado, né? Mas esse tratamento, dependendo, né, o paciente pode levar 1 ano, 2 anos, e tem paciente que fica a vida toda, dependente disso. Só por curiosidade, tem como potencializar? Então, quieta, Doris. Vem cá. Doris, desculpa, eu tossi, ela assustou, ela Tá estava tranquilo. dormindo. Então, a potencialização, a potencialização, a potencialização, gente, com fármacos antidepressivos, eu posso ter um aumento muito grande de serotonina. E isso pode dar uma síndrome chamada síndrome serotoninérgica, e que pode ser perigosa, tá? Até mata. Então, o correto é utilizar um antidepressivo. Algumas vezes, alguns médicos, eles até fazem associações.
Mas assim, usa um fármaco antidepressivo que ele confia bem, que vai melhorar, e usa um outro antidepressivo, tá? Com uma dose menor, mas não para a depressão, mas para usar o efeito adverso dele, como dar mais sono, fazer aquele paciente dormir bem, se alimentar mais, você entendeu? Então aí o médico aqui vai precisar avaliar. Mas normalmente não se associa a antidepressivos. Ok? Ok. Vamos lá. Então aqui a gente já falou, né, que para começar o efeito, eu preciso ter uma dessensibilização. Com o uso crônico, eu vou ter dessensibilização do alfa-pré. Tentam hoje, tá? Várias outras hipóteses, mas a hipótese mais aceita ainda é essa. Hoje até se fala em hipótese imunológica, né? Chamado de psiconeuroimunologia. Mas eu acho que essas coisas aqui é meia doida ainda, viu? Eu não confio muito nisso ainda não. Então, deixa isso para lá, tá? A imunológica, também não. Aqui, sintomas de depressão e distimia, né? O humor é deprimido a maior parte do dia ou quase todos os dias. Interesse, prazer acentuadamente diminuído em relação a todas ou quase todas as atividades. Acentuada perda ou ganho de peso, ou diminuição ou aumento de apetite. Insônia ou hipersonia quase todos os dias. Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias. Sentimentos de autodesvalorização ou culpa excessiva. Diminuição da capacidade para pensar, se concentrar, indecisão. Pensamentos recorrentes de morte, ou ideação, ou tentativas de suicídio. Isso aqui é muito perigoso. Sentimento de desesperança, né? Então, quando a gente começa a ver isso, né, a gente acaba, puxa vida, né, eu acho que eu tenho tudo isso, né? Mas calma. Tá, então isso aqui precisa tomar cuidado e procurar ajuda. E aí vem, então, os fármacos antidepressivos, né, que eu já expliquei o que eles fazem, né? Antidepressivos inibidores de recaptação. Então, a gente tem os tricíclicos, né? Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que é o que a gente mais usa hoje, inibidores da recaptação de serotonina e de noradrenalina. Mas, pô, o tricíclico, ele faz isso, ele inibe a recaptação de serotonina e nora. Então, ele não é um tricíclico? Não. O tricíclico, a estrutura química dele é que dá esse nome, tricíclico. Ele tem 3 anéis, tá? Esse daqui, a estrutura é diferente. E isso traz a essa classe efeitos adversos diferentes, tá? Os tricíclicos, amitriptilina, maior efeito sedativo. Então, o paciente com insônia, perda de peso, né? Amitril, o triptanol, a clomiprimina, o anafranil, tal. Então, esses daqui, os tricíclicos, foi aquilo que eu falei para vocês, eles têm também a capacidade de bloquear o receptor H1, né?
e também, algumas vezes, o muscarínico. Então, eles dão uma sensação de sonolência e aumento de apetite. Tem uma coisa, gente. Eu falei para vocês que esses fármacos, eles mexem com a serotonina e com a noradrenalina. Serotonina e noradrenalina, lá no comecinho, eu mostrei um slide onde eu disse que esses mediadores envolviam com outras atividades, como sono, como a dor, tá? Dor. A percepção à dor. Muito bem. Você pode ver, tá? É comum, principalmente em reumatologistas, em ortopedistas, eles usam muito isso. Eles usam esses medicamentos, os tricíclicos, principalmente a amitriptilina ou a nortriptalina, que é a mesma coisa, em doses baixas. Em doses baixas, tá? Dose baixa como? Vamos supor, a nortriptalina, ela é usada em 75 a 100 miligramas por dia como antidepressivo. Mas nesse caso que eu estou falando de dose baixa, eu vou usar aqui 15 miligramas, 20 miligramas, tá? E para que isso? Eu uso ele junto com anti-inflamatório. Esses fármacos associados a anti-inflamatórios, né, em dose baixa, tem um aumento, tem uma potencialização do efeito analgésico, tá? Então, eles ajudam a tirar dor. Então, se você vê algum dia, tá, algum médico prescrevendo, você fala, mas esse eu conheci como antidepressivo, está sendo prescrito junto com algum anti-inflamatório, é para isso, tá? É para ajudar na dor, aliviar a percepção de dor, tá? Então, eles bloqueiam a recaptação, úteis em baixas doses, aqui, ó, o tratamento de síndromes e dor, enxaqueca e outros distúrbios e dor somática e síndrome da fadiga crônica, tá? Lembrando que praticamente todos antidepressivos podem precipitar o quê? A mania. Por isso que precisa ver muito bem se o paciente tem uma tendência à bipolaridade, tá? Efeitos adversos dos tricíclicos. Efeito bloqueador de muscarínico, que eu já falei, estaminérgico, H1, que eu já falei, também pode bloquear alfa-pós, tá? E dopaminérgico, tá? Então, podem ter alguns efeitos aqui adversos que o médico precisa analisar, tá? Efeitos indesejáveis dos tricíclicos. Então, aqui é alguma a mania, né, que pode levar, como a crise convulsiva, secura na boca, a dilatação pupilar, a visão turva, a retenção de urina, a constipação, impotência, taquicardia, e aí vai, né? Mas tudo isso pelos efeitos que ele leva de bloqueio de outros receptores. Aí tem algumas contraindicações, mas isso a gente, só para a gente relatar. Contraindicações. Confusão mental em idosos. Não constitui contraindicação absoluta, mas exige redução de dose. Por que isso? Porque eles bloqueiam receptores muscarínicos. E lembra que eu já falei que o muscarínico é a falta de M1
pode dar demência, tá? Então, a gente não gosta de usar esses fármacos que têm um efeito bloqueador de muscarínico no idoso. O uso, o primeiro trimestre da gravidez é desaconselhado, tá? Apesar de não ter provas de sua teratogenicidade. A gente evita. Os imaus. Imau, gente, é muito pouco utilizado hoje, tá? E a gente precisa tomar muito cuidado, né? Pela hipertensão arterial que ela leva e ao efeito queijo. Vocês lembram do efeito queijo? Eu acho que eu já comentei com vocês o que é. Lembram ou não lembram? Eu não lembro. Eu não me recordo. Não? Não. Tá bom. Substâncias, alguns alimentos, como queijo, feijão, grão de bico, miúdos de frango, enlatados, vinhos, especialmente vinho tinto, tá? Tem uma substância chamada tiramina. A tiramina, ela é degradada pela mal. E a tiramina, ela aumenta a liberação de noradrenalina. Ok? A tiramina aumenta noradrenalina. Só que ela é degradada pela mal. Muito bem. Quando você faz uso do fármaco Imal, o próprio Imal já inibe a degradação de noradrenalina. Então, a noradrenalina já vai estar alta. Concordam comigo? Repete essa última parte, professor. Se você faz uso de Imal, você está bloqueando a degradação de noradrenalina. Então, o nível de nora está alta. Sim. Muito bem. Aí você come queijo, você come feijão ou toma vinho, que é rico em tiramina. E você não vai ter a mal para degradar a tiramina. Você vai ter o quê? Um aumento maior ainda de noradrenalina. Aí você vai ter uma hiperatividade noradrenérgica. Você pode ter um efeito de hipertensão aguda. Ok? Então, os pacientes que fazem uso de IMAL precisam fazer restrição a esses alimentos, tá? E por isso que esses fármacos também hoje foram deixados bastante de lado, né? Porque são fármacos mais perigosos e tem que fazer a restrição aí alimentar. Ok? Professor, Oi. desculpa, eu não entendi a relação entre a tiramina e a noradrenalina. A tiramina, ela aumenta a liberação de noradrenalina para a sinapse. Ok? Esse é o efeito fisiológico dela. Tá? Só que quando nós comemos queijo, tomamos vinho, nós temos a mal que vai degradar o excesso de tiramina. Só se eu estiver fazendo uso de um fármaco imal, eu não vou ter a degradação da tiramina. E aí eu passo a ter um aumento muito maior de noradrenalina. Aí que eu vou ter uma crise hipertensiva. Ah, entendi. Obrigada. Tudo bem? Aqui no meu caso. Aqui é tudo a mesma coisa, não interessa. E mal. Então,
Não interessa que a gente não usa. Os efeitos tóxicos, é tudo a mesma coisa. Aqui não interessa. Pode dar hipertensão, então a gente é perigoso. Agora, esses daqui, gente, inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Essa classe é a que mais nós utilizamos hoje. O primeiro fármaco dessa classe foi a fluoxetina. Aí depois veio o citalopram, escitalopram, né? A fluoxetina, a, a, a sertralina e aí outros, né? Então, essa classe é a mais utilizada. Especialmente hoje, esse talopram bastante utilizado, tá? Bastante. A gente usa em dose baixa, normalmente 10 miligramas dia, né? E é um fármaco que tem uma resposta clínica mais rápida que os outros. Esse fármaco leva aí a um efeito clínico em 8, 10 dias, enquanto o restante é pelo menos 15 dias, tá? Esse talopram. Tem a fluvoxamina, a Professor, paroxetina. Oi. tem diferença do escitalopram para o citalopram? Eu Tem. sempre pensei que era a mesma coisa. Não, não. O citalopram é um antidepressivo, né? O escitalopram também pertence à mesma classe, fazem a mesma coisa, só que tem uma diferença de estrutura química e uma diferença cinética importante. O escitalopram tem uma meia-vida, é bem maior, então a gente usa ele uma única vez ao dia, e ele tem a potência é maior, tá? E com isso faz a gente usar uma dose menor. O citalopram a gente pode chegar até a 60 miligramas dia, o escitalopram até 20. Então a potência dele é maior, tá? E eles fazem o que, gente? Eles têm uma ação seletiva bloqueando a recaptação de serotonina. É isso que eles fazem. Eles bloqueiam a recaptação de serotonina. E praticamente eles não agem em receptor da histamina, em alfa, em muscarínico. Então, o efeito anticolinérgico deles é muito baixo, tá? Então, são fármacos com muito pouco efeito adverso, tá? E agem mais exclusivamente sobre a serotonina. Então, a eficiência semelhante aos tricíclicos, porém, é a primeira linha no tratamento da depressão, bem como ansiedade e transtorno obsessivo, compulsivo, tá errado aqui, devido à sua maior seletividade, reduzindo efeitos adversos. Então, você veja bem, esses fármacos hoje, o inibidor seletivo de recaptação de serotonina, a gente acaba utilizando ele hoje para outras coisas que não é somente a depressão. A gente usa ele muito para ansiedade, para toque, para bulimia, para pânico, tá? Então entra para várias outras indicações, tá? São utilizados no tratamento das síndromes aqui, de pânico, toque e transtorno de estresse pós-traumático. Então ele funciona muito bem. Eles mexem mais exclusivamente com serotonina, tá? Em baixa dose, é não seletivo para o transporte externo, porém, em doses maiores, bloqueiam também o transporte de nora. Então, por isso que a gente usa eles também com uma dose mais baixa, para não pegar o transporte de noradrenalina. Eles não possuem atividade cardiotoxicante significativa
e não possui a ligação significativa aos receptores muscarínicos, alfa, histamínicos e dopa, como a gente já mencionou. Isso é muito importante. Alguns efeitos adversos. Certo grau de disfunção sexual. Mas isso aí todo fármaco antidepressivo leva, tá? Todos eles mexem um pouco com essa parte sexual, reduz libido e tal. Distúrbios gastrointestinais. A sertralina tem alguns relatos de diarreia. Já a paroxetina é constipação. Então, aí, dependendo do paciente, do histórico dele, você pode escolher um ou escolher outro, né? Síndrome da serotonina ou síndrome serotoninérgica, elevação rara, porém muito perigosa, de serotonina. Pode ocorrer em associação com IMAL. Por isso que é perigoso associar fármacos antidepressivos. E o que seria essa síndrome serotoninérgica? Hipertemia, o indivíduo começa a produzir muito calor, rigidez muscular, mioclônios, flutuação rápida do estado mental e dos sinais vitais, e leva o paciente a óbito. É muito perigoso, tá? Por isso que essas associações são perigosas. Podem causar vasoespasmo em uma pequena porcentagem de pacientes, mas é muito raro isso, tá? Como os antidepressivos tricíclicos e maus, os inibidores seletivos também podem causar mudança da depressão para mania ou hipomania em pacientes com transtorno bipolar. Veja, todos eles podem jogar o paciente para uma crise de mania. Então, isso tem que tomar muito cuidado, tá? Com isso, precisa identificar bem esse paciente. Contraindicações dos seletivos. Uso concomitante com IMAL, a gente acabou de falar, né? Síndrome serotonérgica, confusão, excitação, sudorese, tremores, incoordenação, hipertemia, perigo, morte. Síndrome de descontinuação, tontura, ansiedade, náusea, diarreia, vômito, palpitações e sudorese. Você não deve interromper o tratamento de forma abrupta. Todo o tratamento com antidepressivo, e especialmente os seletivos, tem que ser de uma forma bem controlada. Você precisa fazer o desmame, tá? E reduzindo gradativamente a dose, porque senão você joga esse paciente por um estado de ansiedade muito alta e outros efeitos, tá? Evitar na gravidez e lactação. Em criança, apenas a sertralina foi liberada pelo FDA, tá? Apenas a sertralina, os outros não. Interações. Os inibidores seletivos inibem algumas isoenzimas do citocromo P450. Então, sendo a fluoxetina, a paroxetina, a fluvoxamina mais potentes. Então, esses daqui que causam mais inibição sobre o citocromo. A fluvoxamina aumenta níveis plasmáticos da teofilina, da cafeína, propanolol, diazepam, alprazolam, clonazepina, a varfarin. Então, tem que tomar alguns cuidados com interações, você pode ter alguns efeitos adversos desses aumento. A fluoxetina aumenta níveis plasmáticos dos antidepressivos tricíclicos e neurolépticos.
Neuroléptico a gente vai falar na nossa próxima aula. O citalopram e sertralina são considerados mais seguros em pacientes polimedicados. Então, por isso que eles acabam sendo mais utilizados, gente, hoje, tá? São fármacos que não interferem com outros fármacos, portanto, são considerados mais seguros. Principalmente o paciente mais idoso, que já faz uso de outros fármacos, né? Então, deve-se dar a preferência por um desses daí, porque vão interferir menos com outros fármacos. Inibidores da recaptação de serotonina e nora, que a gente falou lá atrás, né? A venlafaxina, a duloxetina, vem sendo útil em tratamento de dor. Lembra aí que eu falei? A dor, né? Neuropáticas, síndrome e dor, além a depressão, né? A gente usa em doses baixas, tá? Porque aumenta a serotonina e a nora em doses baixas e ajudam a mediar a analgesia, tá? Aliviando a percepção para a dor. E nós temos alguns antidepressivos que entram na classificação de atípicos, né? Atípicos. Por que atípicos? Porque o mecanismo deles foge do mecanismo tradicional. Veja, até agora que nós falamos, os antidepressivos ou inibe a MAO ou inibe a recaptação, aumentando ou nora e serotonina ou aumentando somente a serotonina, certo? Muito bem. Aí a gente tem esses aqui, ó. A bupropiona é um atípico. Veja o que ela fala. Atua no aumento a serotonina e dopamina, tá? E dopamina. É um antidepressivo com menores efeitos adversos sexuais, menor indução para mania. Principal contraindicação consiste na presença de distúrbios convulsivos, tá? A bupropiona, então, ela inibe a recaptação de serotonina e dopamina, não mexe com noradrenalina. Por isso que é chamada de atipicidade, certo? E antes de passar para outra, o que a gente tem percebido hoje? A bupropiona hoje, gente, ela vem sendo utilizada também por várias classes médicas. Alguns endocrinologistas têm utilizado a bupropiona como em tratamento, como um suporte, né? O tratamento de emagrecimento. A bupropiona, por aumentar a serotonina e aumentar a dopamina, aumentam a saciedade, tá? E aí tem aí o alívio, né? Aqueles pacientes que procuram muito para se saciar a alimentação, né? Então tem sido utilizado. Uma outra coisa, a bupropiona também entra no tratamento do tabagismo, para quem quer parar de fumar. O aumento e dopamina aumenta aquele efeito que a gente chama de recompensa, né? Então, ele abate aquela abstinência, né? A vontade, né, de procurar certo cigarro, né, para satisfazer, né? Então, a bupropiona, ela ajuda muito nesses casos de parar de fumar. E uma outra coisa que ela vem sendo também utilizada, gente, a bupropiona, para hiperatividade, tá? Alguns pacientes com hiperatividade e déficit de atenção estão se dando bem
tá, com o uso da bupropiona. Tá? Então, veja que, além da depressão atípica, né, tem outras indicações clínicas aí importantes. Ok? A mirtazapina, que eu já falei lá atrás para vocês, ela é uma atípica. Ela bloqueia os receptores pré-sinápticos, tanto de serotonina quanto o alfa-2. É um bloqueador, né, do alfa-2. Se o paciente depressivo está com excesso, né, de alfa-2, né, isso que está provocando a queda de mediação, ele vai lá e bloqueia esses receptores pré-sinápticos, né? E aí você acaba tendo a inibição da noradrenalina, a inibição da inibição, né? Você passa a ter aumento dela, porque se bloqueia o alfa-2, vai sobressair o beta-pré. E aí você passa a ter um aumento de imediação, melhorando a depressão. É um potente sonífero e estimulante do apetite. Lembra que eu disse? Ela bloqueia o H1 da histamina. Isso dá sonolência e estimula apetite, o que torna um antidepressivo particularmente útil para a população idosa, que normalmente perde o sono e perde apetite. Então, muito bom, ok? Com pouquíssimos efeitos adversos. O uso dos antidepressivos em outras condições médicas, né? Então, como eu já disse, a gente não usa somente na depressão, a gente usa também para transtorno de pânico, para toque, fobia, bulimia, dores crônicas, né? Que entra aí a nortriptilina, a metriptilina em doses baixas. A bupropiona, como eu já falei para vocês, o tabagismo, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e também o tratamento coadjuvante do emagrecimento. Ok? Ok. E de tanto falar em antidepressivo, fiquei depressivo e sonolento. Perguntas? Dúvidas? Resumindo, professor, quem faz tratamento para depressão tá fadado a ficar com sono e com fome? Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, tipo o citalopram, escitalopram, são os que menos mexem com isso daí, tá? Dificilmente vai dar sonolência e aumento de apetite. Agora, as outras classes vão dar sim. É o escitalopram e qual que é o outro? O citalopram, escitalopram, a fluoxetina, a sertralina, Esses mexem menos. menos, muito menos. Hum, Muito menos. tá. Professor, eu queria entender, eu não sei se o senhor falou, não ouvi, mas eu queria entender melhor como a bupropiona age evitando que a pessoa. Evitando não, como que fala? Ai, age no tabagismo. Tabagismo, a É, bupropiona. isso. Então, porque a pessoa que fuma, né, o que a gente chama de vício, né, e quando você sente falta do cigarro, você tem aquela síndrome de abstinência. Aí quando você fuma, você dá aquela sensação de quê? De prazer, né? A gente chama isso de
efeito recompensa. Tinha dado um branco aqui. Então, é o efeito recompensa, a gente chama, né? E esse efeito, ele está relacionado com a dopamina. A dopamina, o aumento dela é que leva a esse estado de recompensa. Então, a bupropiona, ela inibe a recaptação de serotonina e dopamina. Então, esse seu estado de recompensa vai estar aumentado. Então, o que faz você é sentir menos falta do cigarro. Não sei se Ah, você entendi. entendeu. Então, a bupropiona bloqueia a recaptação da serotonina e a outra nora, Não, a dopamina. a dopamina. Isso. Ah, entendi. E o aumento da a dopamina é que aumenta a recompensa. Então, é que vai te amenizar a abstinência do o tabagismo. Ah, entendi. Então a pessoa não sente tanta falta, né? Exatamente. Entendi. Obrigada, professor. Tá? Eu parei de fumar com ela. Que bom, professor. Há tem uns 20 anos Ô, isso. professor, Oi. faz muito tempo? 20 anos, aproximadamente. Ui, parabéns. Graças a Deus. Me livrei de um mal. Vamos, gente? Mais alguma dúvida? Curiosidade? Perguntas? Tudo bem? Acho que tudo bem. Eu só vou parar a gravação.